Oi, como esse vídeo é destinado a todos os públicos, a proposta não é se você acredita ou não. A questão da crença é pessoal. A proposta é apenas discutir o que o conteúdo textual da Bíblia fala sobre o assunto. Todos podem comentar, eu só peço que assistam ao vídeo inteiro antes de comentar. A Bíblia possui narrativas horríveis, sangrentas, e também possui narrativas bonitas. Possui partes legislativas e partes não legislativas, passagens enigmáticas difíceis de entender e também passagens fáceis. Nesse vídeo, vamos ver algumas passagens que falam sobre matanças. Sem entrar na questão de até que ponto é figurado ou literal, o texto diz que Deus, com o dilúvio, exterminou a vida por causa da maldade humana. Reflexão. Mas será que a humanidade consegue ser tão ruim assim? Quanto à questão sobre a morte de crianças, que aparece em várias passagens, eu vou comentar mais adiante. O texto diz que os sobreviventes do dilúvio foram Noé e sua família. Aqui nós temos uma genealogia simplificada. De Noé temos Sem e Cã. De Cã temos Canaã e os povos cananitas, ou cananeus, tanto faz, que são os heteus, heveus, amorreus, etc. De Sem nós temos Abraão, Isaque, que deu origem a Jacó e Esaú. Jacó deu origem ao povo israelita. Esaú, com uma mulher cananita dos heteus, deu origem a Amaleque, que daqui surgiram os amalequitas, que na sua origem tem uma parte cananita dos heteus. Aqui nós temos o Egito, o rio Nilo, o Mar Vermelho. Aqui nós temos o Sinai. Aqui é o Mar Grande, que atualmente é o Mar Mediterrâneo. Neste ponto azul nós temos o Mar Salgado, que hoje é o Mar Morto. Aqui nós temos o Rio Jordão. E esta parte é a terra de Canaã. Relembrando, neste ponto vermelho nós temos a terra de Canaã, no ponto azul é o Mar Salgado, que hoje é o Mar Morto. Eu fiz um mapa apenas desta parte, que é este mapa aqui. Aqui nós temos o Mar Salgado, que hoje é o Mar Morto, o Rio Jordão, aqui o Mar Grande, que hoje é o Mar Mediterrâneo, e aqui é a terra de Canaã, que segundo o texto vai de Sidom até Gaza, de Sodoma e Gomorra até Cades Barneia, e desce o Rio Jordão até o Mar Salgado, o Mar Morto. Sodoma e Gomorra. Segundo o texto, Deus disse que iria destruir Sodoma e Gomorra por causa da maldade deles. As narrativas falam de estupro coletivo, eles não ajudavam os necessitados, embora tivessem condições, eram altivos, arrogantes, eram falsos e maus. Nessa narrativa de Sodoma e Gomorra existe a ideia de mal generalizado, mal alastrado, pois é dito que Deus não destruiria tais cidades caso houvesse algum justo nelas. Deus destruiu tais cidades, mas salvou Ló e sua família. Perceba que Ló nem era justo. Com isso, entende-se que o povo daquelas cidades eram mais decadentes ainda do que Ló. Relembrando, Noé deu origem a Cã. De Cã, Canaã, e os povos cananitas ou cananeus, que é a mesma coisa, que são os heteus, heveus, amorreus, etc. Agora eu vou falar sobre os amorreus. A passagem sobre os amorreus dá uma ideia de limites de tolerância, ou de proporcionalidade. Segundo os textos, Deus tem muita paciência, mas essa paciência tem um limite de tolerância. Na geração de Abraão, é dito que a medida da injustiça dos amorreus não havia ainda chegado ao limite de tolerância. Essa tolerância durou aproximadamente 400 anos, pois de Abraão até a saída dos israelitas do Egito, passaram-se mais de 400 anos. Aqui eu fiz uma representação. Aqui temos a injustiça dos amorreus, por exemplo. E aqui o limite de tolerância. A medida da injustiça dos amorreus não havia ainda chegado ao limite de tolerância, mas quando chegasse, ocorreria a ira de Deus. A ideia de proporcionalidade é que a ira de Deus é terrível exatamente porque a injustiça dos amorreus, por exemplo, seria igualmente terrível. O Egito. O povo israelita foi escravo no Egito por aproximadamente 400 anos. O assunto escravidão na Bíblia fica para outro vídeo. Quanto à questão de Deus ter endurecido o coração de Faraó, no texto hebraico e no português também, é dito que o próprio Faraó endureceu o seu coração, nos episódios das rãs, das moscas e da saraiva. Nos episódios
do cajado em serpente, das águas em sangue, dos piolhos e da morte dos animais, é dito que o coração de Faraó se endureceu, sem definir quem endureceu o coração dele, se foi Deus ou se foi o próprio Faraó. Nos episódios das úlceras, dos gafanhotos, das trevas e da morte dos primogênitos, é dito que Deus endureceu o coração de Faraó. O texto diz que os egípcios exploraram os israelitas com trabalhos pesados, e que Faraó havia mandado matar todos os meninos israelitas recém-nascidos, afogando-os no rio Nilo. Faraó foi alertado diversas vezes. Se Faraó tivesse liberado os israelitas, nenhuma praga viria ao Egito. De acordo com os textos, os israelitas conseguiram sair do Egito de forma milagrosa. Relembrando, Esaú, com uma mulher cananita dos heteus, deu origem a Amaleque, de onde surgiram os amalequitas. Os amalequitas, em sua origem, têm uma parte cananita dos heteus. Aqui nós temos o Egito, a terra de Canaã, o deserto do Sinai. E aqui um local chamado Refidim. Segundo o texto, os israelitas, quando saíram do Egito, eles foram atacados em Refidim pelos amalequitas. Quem atacou primeiro foram os amalequitas, ou seja, a recepção não foi amistosa. Outra coisa que se percebe quando lemos os textos é o aspecto da impossibilidade. De acordo com os textos, os cananitas eram mais numerosos, mais fortes que os israelitas e possuíam cidades fortificadas. Segundo os textos, quando os israelitas conseguiam vencer guerras, era devido ao fator de milagre. Se desconsiderarmos esse fator de milagre, conclui-se que os israelitas perderiam todas as guerras ou quase todas as guerras. De forma inversa, se de fato os israelitas conseguiram vencer algumas guerras, ou a maior parte delas, deve ter sido por milagre. Relembrando aquela passagem que diz que a medida da injustiça dos amorreus não havia chegado ainda ao limite de tolerância, aqui, neste mapa, onde temos a terra de Canaã, vemos os amorreus em 3 regiões. Aqui os amorreus em Ormá, os amorreus em Esbom e os amorreus em Bazã, Edrei. Relembrando, aqui nós temos a terra de Canaã, Mar Grande, hoje Mediterrâneo, Mar Salgado, hoje Mar Morto, Rio Jordão. Eu vou comentar sobre essas guerras que ocorreram aqui embaixo e do lado leste do Rio Jordão. Estas narrativas se encontram basicamente no livro de Números e Deuteronômio. São 7 guerras no total. Eu vou passar basicamente 2 informações, por enquanto. Quem atacou primeiro e quem venceu. Onde eu coloco este símbolo, significa que quem atacou primeiro foram os israelitas. Onde eu coloco a estrela, significa que quem atacou primeiro não foram os israelitas. Aqui eu coloquei os 2 símbolos porque há quem entenda que quem atacou primeiro foram os israelitas. E há quem entenda que não foram os israelitas. Isso eu comento depois. Neste mapa eu não coloquei o Egito porque o Egito fica lá embaixo. Relembrando, quando os israelitas saíram do Egito, eles foram atacados num lugar chamado Refidim, pelos amalequitas. Quem atacou primeiro foram os amalequitas, e quem venceu foram os israelitas. Depois, na guerra contra os amalequitas, de novo, e cananitas amorreus, no lugar chamado Ormá, quem atacou primeiro foram os israelitas, mas quem venceu foram os amalequitas e cananitas amorreus. Na guerra contra os edomitas, quem atacou primeiro foram os edomitas, e quem venceu foram os edomitas também. Na guerra contra os cananitas, no lugar chamado Arade, quem atacou primeiro foram os cananitas, e quem venceu foram os israelitas. Na guerra contra os amorreus do rei Seom, no lugar chamado Esbom, quem atacou primeiro, há quem entenda que foram os israelitas, há quem entenda que foram os amorreus. Eu vou comentar isso depois. Quem venceu foram os israelitas. Na guerra contra os amorreus do rei Og de Bazã, no lugar chamado Edrei, quem atacou primeiro foram os amorreus, e quem venceu foram os israelitas. Depois, os israelitas foram para a planície de Moabe, num lugar chamado Sitim. E Deus ordenou a Israel que fossem fazer guerra contra os midianitas.
Aqui, quem atacou primeiro foram os israelitas e quem venceu foram os israelitas. Então, aqui nós temos o contexto de guerra, que é matar ou morrer. No contexto de guerra, é um contexto bem sanguinário. E as passagens que são mais enfáticas em relação a esse contexto sanguinário são estas três aqui, porque elas falam sobre a morte de civis, mulheres e crianças. Com relação a isto, eu vou comentar em seguida. Quem atacou primeiro na guerra contra os amorreus do rei Seom, no lugar chamado Esbom? Foram os israelitas ou foram os amorreus? O texto diz que os israelitas pediram permissão para passar pelo território e diz que Deus endureceu o coração do rei. A questão é, Deus endureceu o coração do rei com qual finalidade? Para que o rei apenas não desse permissão de passagem ou para que o rei também atacasse os israelitas? A única informação explícita que o texto nos dá é que foi para que o rei não permitisse a passagem. Outro entendimento, penso eu, é possível, mas seria baseado no aspecto implícito. De acordo com os textos, Deus queria exterminar os povos cananitas, ou seja, os heteus, os amorreus, os heveus, etc. E estava fazendo isso por meio do exército israelita. Mas que explicação os textos dão? Bem, os israelitas não eram um povo justo. O texto diz que Deus queria destruir tais povos não por causa da justiça dos israelitas, mas sim por causa da maldade de tais povos. Mas que maldade seria essa? De acordo com os textos, essa maldade era, por exemplo, sacrifício de criança, prostituição cultural, sexo entre pais e filhos, sexo com animais. A proposta desse vídeo não é discutir a questão de homossexualidade. Assistam ao vídeo Homossexualidade e a Bíblia, uma nova abordagem. E, por gentileza, comentem lá. Mas haveria alguma exceção para esta ordem? Vamos ver o aspecto de proporcionalidade e de exceção implícita. Aqui nós temos a ordem, não deixem nenhum sobrevivente. E a explicação, por causa da maldade de tais povos. Eu coloquei duas interpretações. Se considerarmos que esta ordem não possui exceção, então esta explicação também não poderia conter exceção. Assim sendo, todos, sem exceção, seriam de fato maldosos. De forma inversa, vamos ver esta outra interpretação. Se esta explicação possui exceção, pois é óbvio que nem todos são tão maldosos assim, então esta ordem também teria que conter exceção. A interpretação que eu entendo ser correta é esta. Eu entendo que sim, pois na Bíblia existem casos de exceção, casos implícitos. Por exemplo, não matarás. Possui exceção? Possui. E o inverso? Não deixe nenhum sobrevivente. Possuiria alguma exceção? Perceba que no próprio contexto da ordem de não deixar nenhum sobrevivente, é dito que Raabe e sua família e os gibeonitas foram deixados vivos, e Deus não repreendeu os israelitas por causa disso. No caso dos gibeonitas, é dito que Deus até apoiou que os israelitas os defendessem. Isso se combina com as passagens que dizem que Deus não tem prazer na morte do ímpio, querendo que deixe o mau caminho e que tenha a vida. Além de Raabe e sua família e os gibeonitas, haveria mais alguma exceção? Os textos não dizem nem que sim nem que não, é um caso em aberto. Um exemplo de possível exceção implícita seria o seguinte. Segundo o texto bíblico, a mentira e o roubo fazem parte de uma lista de abominações. Mas as parteiras mentiram para salvar os bebês e, no livro de Provérbios, fala-se sobre quem rouba para matar a fome. Pergunta: seria essa mentira e esse roubo também abominações? Eu entendo que não, mas isso é implícito. Os midianitas. Balaque, rei dos Moabitas, mandou chamar Balaão para amaldiçoar os israelitas, e os líderes moabitas e midianitas pagaram pelo trabalho de maldição. Balaão ensinou o rei moabita Balaque a armar estratégias contra os israelitas, induzindo-os a se prostituírem. As mulheres midianitas seguiram o conselho de Balaão, no caso de Peor, tendo relações sexuais com os israelitas, enganando os israelitas, no caso de Peor.
os quais se prostituíram com elas, moabitas e midianitas, no caso de Peor. Devido a isso é que Deus ordenou que os israelitas que se prostituíram com elas deveriam morrer, e ordenou que matassem os midianitas. Pergunta: mas seria para matar todos os midianitas, sem exceção? O texto não informa. O texto diz que os israelitas mataram todos os homens, mas entende-se que os homens civis foram deixados vivos. As mulheres e crianças foram deixadas vivas, mas Moisés disse para matar as mulheres, pois elas haviam seguido o conselho de Balaão, e para matar as crianças também, deixando apenas as virgens vivas. Há quem entenda que a passagem em Números 31, versículo 18, sobre deixar as virgens vivas, e a passagem em Deuteronômio 21, versículos de 10 a 14, como sendo casos de escravas sexuais. Essa questão fica para outro vídeo. Quanto às mulheres não virgens, obviamente que nem todas se prostituíram com os israelitas, portanto, tais mulheres também não seriam mortas. Mas por que, neste caso específico dos midianitas, Moisés mandou matar as crianças? Bem, este é um exemplo de caso em que uma pessoa, no caso Moisés, mandou tirar a vida de crianças, por exemplo, sem que Deus tivesse ordenado, pois veja as duas cláusulas em Deuteronômio 20, versículos de 10 a 17, e observe que essa decisão de Moisés em mandar matar, por exemplo, as crianças, mas de deixar as virgens vivas, não se enquadra em nenhuma das duas cláusulas. Essas duas cláusulas dizem que, nas terras não prometidas, se houvesse guerra, os israelitas deveriam deixar as mulheres e as crianças vivas. Mas que na terra prometida, os israelitas deveriam deixar nenhum sobrevivente. Mas por que matar civis? Por exemplo, mulheres e crianças. A única forma de tentar entender isso é o contexto de guerra. Simplificando, crianças dependem de adultos para sobreviver. Em contexto de guerra, se os civis não se rendem, eles também têm potencial para matar. E assim, o contexto de guerra, matar ou morrer, continua. Se todos ou quase todos os adultos morrem em guerra, as crianças ficam com ninguém ou com pessoas insuficientes para cuidar delas. Assim, o que seria mais decadente ou menos decadente? As crianças morrendo na guerra ou morrendo depois da guerra, de fome e sede? Mas entende-se que tal ordem possui exceção, pois Raabe e sua família e os gibeonitas ficaram vivos, e também devemos considerar o aspecto implícito dos textos. Relembrando, aqui é o Rio Jordão. Agora eu vou falar, de forma simplificada, sobre as guerras que ocorreram do lado oeste do Rio Jordão. Esses relatos sobre essas guerras estão basicamente no livro de Josué. Os israelitas estavam em Sitim e atravessaram o Rio Jordão de forma milagrosa. Os israelitas guerrearam contra Jericó e venceram de forma milagrosa. Raabe e sua família, que moravam em Jericó, se renderam e sobreviveram. Os israelitas guerrearam contra a cidade chamada Ai e perderam a guerra. Em um segundo ataque, os israelitas venceram a guerra. Aqui nós temos os gibeonitas, que são cananitas heveus. Os gibeonitas se renderam e se aliaram aos israelitas. Estes reinos de Jerusalém, Hebrom, Jarmute, Laques e Eglon, eles se reuniram para lutar contra os gibeonitas. Os gibeonitas pediram ajuda para os israelitas, e os israelitas foram e ajudaram. E Deus apoiou isso. Depois o texto fala sem detalhes sobre várias guerras. Depois é dito que reinos cananitas se reuniram nesse local chamado Merom para guerrear contra os israelitas. E é dito que Deus daria vitória aos israelitas no dia seguinte, e assim foi. Ou seja, a iniciativa de ataque, nesta ocasião, foi dos reinos cananitas. Depois desta guerra em Merom, é dito que os israelitas foram para guerrear contra os cananitas restantes. E é nesta ocasião que é dito que Deus endureceu o coração dos reinos cananitas restantes para que os cananitas atacassem
os israelitas. Pergunta: esses textos estariam ordenando a matar pessoas de crenças diferentes? Não. Se fosse por causa de crenças diferentes, Deus mandaria exterminar todos os povos, não só os cananitas. Segundo os textos, Deus queria exterminar os povos cananitas não porque eles tinham uma crença diferente, mas sim por causa da maldade deles. Por exemplo, como já dito, sacrifício de crianças, prostituição cultural, sexo entre pais e filhos, sexo com animais, etc. Outro ponto é que, segundo os textos, os israelitas também seriam exterminados, caso tivessem tais práticas. Conclusão. O que eu entendo sobre esta ordem? Não deixem nenhum sobrevivente. Eu fiz 3 colocações. Primeira, se esta ordem não possui exceção nenhuma, porém a explicação possui exceção, então eu entendo que esta ordem está incorreta. Segunda colocação. Se esta ordem possui como exceção apenas o caso de Raabe, sua família e os gibeonitas, e esta explicação possui como exceção o caso de Raabe, sua família e os gibeonitas, e outras exceções também, então eu entendo esta ordem como incorreta. Terceira colocação. Se tanto esta ordem quanto esta explicação possuem o mesmo grau de exceção, o mesmo número de exceção, então eu até consigo entender esta ordem como justificável. Caso queiram esse estudo por escrito, acessem o meu site. Muito obrigado.